Meus queridos irmãos, mais uma vez, muito bom dia a todos. Vamos abrir a palavra do Senhor nosso Deus em Hebreus capítulo 11, verso número 30. Vamos ler a partir daí e encerrar essa série de estudos, cujo tema é Vivendo pela Fé, tá? Hebreus capítulo 11. Nós vamos orar e depois eu procederei com a leitura desta porção, tá? Hebreus, capítulo 11, nós leremos do verso 30 até o 40. Tá bom? Senhor Deus, nessa manhã nos unimos aqui mais uma vez, a fim de lermos e meditarmos na Tua Palavra. Pedimos que o Senhor nos ajude e nos conduza nisto, pela ação do Teu Santo Espírito, conforme o Senhor assim nos ensina em Tua Palavra, pois Ele tem nos desvendado os olhos, e assim nós podemos contemplar as maravilhas da Tua lei. Que assim se dê nesta manhã também, Senhor Deus, que o nome do Senhor seja glorificado, que a nossa vida seja edificada, por meio da Tua Palavra, segundo a ação do Teu Santo e poderoso Espírito. Nós pedimos tudo isso, gratos em Cristo, e com perdão dos nossos pecados. Amém, amém. Então, Hebreus 11:30. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Amém. Meus irmãos, quando nós iniciamos essa série de estudos sobre a questão da fé, dissemos, à luz do texto bíblico, que uma das coisas que nós deveríamos entender quando analisássemos esse texto, é que nós não somos chamados em Cristo Jesus para retroceder na nossa fé. E essa é uma coisa que você precisa ter em mente. Um cristão, aquele que foi alcançado pelo Senhor, aquele que foi regenerado, que nasceu de novo, ele pode ter a sua fé enfraquecida, abalada, diminuída, mas nunca extinta. Nunca. É bom que isso fique bem claro. Então, por vezes, pode acontecer de você ter a sua fé abalada, passar por uma situação tão difícil, tão angustiante, sua fé será abalada. Por vezes a sua fé pode ser diminuída. Então você cria em algumas coisas, agora você já não crê como cria com a firmeza de outrora. Isso pode acontecer com você. Inclusive a nossa confissão de fé fala sobre isso, apontando aos textos bíblicos que referendam a esse movimento. Mas volta a dizer,
você não deve achar que estas coisas acontecendo, você deixou de ser crente, ou que você vai deixar o caminho do Senhor. Finalmente isso não vai acontecer. Com isso eu não estou dando para você um salvo-conduto, tá? Para você, já que é assim, então eu posso fazer o que eu quiser, vejo que... Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que Deus, por sua graça, lhe preserva, até mesmo nos dias maus. E aí, o autor aos Hebreus, no capítulo número 10, a partir do verso número 35, faz esta exortação, preambulando o capítulo 11, que é a galeria dos heróis da fé. E eu queria que você lesse comigo mais uma vez esse texto de Hebreus 10, 35, a partir daí. Diz assim, não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão, ou seja, você vai ficar firme, não abandone, no final você será o quê? Galardoado. E ele prossegue dizendo, com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Você vai precisar perseverar, e ao final você vai alcançar o quê? A promessa de Deus. Então, sempre vislumbrando o futuro. E aí ele diz, porque ainda, dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará, ou seja, Jesus vai voltar. Ele vai cumprir a sua palavra, e quando ele vier, julgará todas as coisas e dará a cada um conforme as suas obras. Está certo. Inclusive essa semana nós finalizamos a leitura bíblica, na igreja, e você vai ver lá em Apocalipse os galardões prometidos da parte do Senhor, mais uma vez sendo referendados. E ele diz, todavia o meu justo viverá pela fé, aludindo aqui ao nosso pai da fé Abraão, ao texto de Abacuque, capítulo 2, você vai ver lá, o justo viverá pela fé, e também a própria alusão que o apóstolo Paulo faz em Romanos, capítulo 1, o justo vai viver pela fé. Lembre disso, você é justo, no sentido de justificado, você vive pela fé. E ele finaliza dizendo, e aqui está o ponto que eu queria destacar, se retroceder, nele não se compraz o quê? A minha alma. Aí ele diz, nós porém, não somos os que retrocedem para a perdição, somos entretanto da fé para a conservação de quê? Da alma. Então, a despeito de todos os outros modelos, nós não somos desse padrão, nós não somos daqueles que retrocedem, nós vamos prosseguir firme, nós vamos prosseguir confiando no Senhor, obedecendo a sua palavra, crendo nas suas promessas, mesmo diante das dificuldades. E aí, nesta última porção que lemos de Hebreus 11, nós temos estas dificuldades agora sendo mais acentuadas, porque você tinha até o presente momento, portanto do verso número 4 até o verso de número 29, exemplos espaçados, individuais, cobrindo ali os patriarcas, mas agora você tem um período histórico mais longo, mais vasto, que cobre desde a entrada na terra prometida, até finalizando com o período dos profetas antecedendo a vinda do próprio Senhor Jesus Cristo. Então é um período muito longo, que está resumido aqui nesses 10 versos, 11 versos na verdade, 11 versos. Então é um período longo para 11 versos. Então veja que você tem uma abordagem aqui bem sintética do que aconteceu. Então a precisão com que ele vai colocar esse ponto para chamar a atenção dos crentes é muito importante aqui. Então cada falazinha dele você deve pensar e observar o que é que ele está querendo ressaltar de uma longa história. Então imagine que você vai contar um caso para alguém, a história tem umas 3 horas, você não vai contar as 3 horas, Você vai pensar aqueles eventos que são mais importantes e relevantes para aquela pessoa. É exatamente isso que ele está fazendo, esse arranjo seletivo aqui do texto, tá? Mas é importante o seguinte, aqui eu já vou começar fazendo uma consideração. Se você não conhece a história do Antigo Testamento, necessariamente você vai ter que voltar lá para ler a história, senão você não vai entender. Por exemplo, eu vou pegar um personagem bem conhecido, Davi, não é conhecido? Talvez você conheça a história de Davi. Então quando você lê aqui, o que é que eu vou dizer de Davi? Aí você lembra, Geralmente se lembra de Davi o quê? O adultério,
Mas não foi só isso. Desde a sua escolha, a sua formação, as guerras que ele venceu, a expansão do reino sob o império dele, não é? Então teve muitas partes dessa história. Então você precisa ler. E aqui, qual é o ponto que eu quero destacar aqui para você? É que você precisa ler e conhecer a história do Antigo Testamento, a revelação do Antigo Testamento. Você precisa conhecer. Tem gente que gosta de ler só Salmos, Provérbios, não é? E o resto, não. Se entrar para Levítico e Número, pronto, aí embaraça tudo na cabeça dele. Vai para os profetas menores, às vezes nem acha. É a maior dificuldade. Você precisa ler também o Antigo Testamento, você precisa conhecer a Bíblia. E veja que quando esse homem vai fundamentar o seu argumento, ele volta os olhos para trás para que você conheça. Tem esse pano de fundo aí que vai lhe forjar. Então ele faz esse arranjo seletivo. E eu quero hoje trabalhar este texto com os irmãos, mostrando mais uma vez o que é viver pela fé, tá? O que isso implica na nossa vida? Primeiramente, no verso número 30, viver pela fé é viver fazendo aquilo que parece ridículo e ineficaz aos homens, mas que é ordenado por Deus. Viver pela fé é viver fazendo aquilo que é ridículo e ineficaz aos homens, mas que foi o quê? Ordenado por Deus. E aí no verso 30 diz: pela fé ruíram. Ruir aqui, irmãos, é ruir de se acabar, tá? Imagine algo que sofreu uma implosão, ou foi explodido e não sobrou nada, pedra sobre pedra, acabaram as muralhas. E na época que eu preguei aqui no livro de Josué, eu fiz aqui alusão aos irmãos sobre as muralhas, né? As muralhas da história da humanidade. A mais conhecida hoje talvez seja a muralha da China, né? Inclusive há quem diga que da Lua dá para ver, tem até fotografia nesse sentido. Eu nunca vi, tá? Nem de perto nem de longe, estou relatando aquilo que dizem. Mas de fato existe essa muralha, tá? Mas o ponto é, a muralha em Jericó era um exemplo de uma fortaleza inexpugnável. Então, humanamente falando, era difícil algum exército transpor aquela muralha. Mas foi a segunda barreira que o povo enfrentou ao entrar na terra prometida. A primeira foi a barreira do rio, que foi aberto. Como é o nome do rio mesmo? Como é o nome do rio? Jordão. Foi aberto, o povo passou a pé enxuto, inclusive pegou pedras no meio do rio, fez lá um altar no final, um memorial ao Senhor. Então está lá marcado isso. Mas a segunda barreira era essa. E a provisão que Deus deu para o povo foi a seguinte: vocês vão rodear essa muralha 7 vezes, uma a cada dia, né? E no 7º dia você vai rodeá-la quantas vezes? 7. E vocês vão fazer uma coisa inusitada, aos olhos muito ridículos. Vocês vão o quê? Gritar. E aí eu lembro que na época pregava, a gente estava até na pandemia aqui, eu disse: você já ganhou, tem gente que ganha as coisas no grito, né? Fulano de tal ganhou no grito, mas aqui não tinha como ganhar no grito, meu filho. Mas foi exatamente isso que Deus ordenou que eles fizessem. Vocês vão rodear e vocês vão o quê? Gritar. E quando gritar, as muralhas vão o quê? Ruir, e vocês vão tomar a cidade. É ridículo aos olhos humanos. É ineficaz, mas foi o que Deus o quê? Mandou. Aí eu fui procurar alguns exemplos na Bíblia de coisas humanamente ridículas. Aí nós temos o exemplo do general Ciro. Como é o nome do general Ciro leproso? Naamã, que sofria de lepra. Uma mocinha que estava no reino cativa disse: olha, lá no meu reino tem solução para isso, tem um profeta lá que resolve. Como é o nome do profeta? Eliseu. E aí ele vai lá, ora, quem quer ser curado vai. E aí vai até Eliseu, e Eliseu não o atende pessoalmente, mas manda o seu moço até Eliseu: olha, a solução é a seguinte, você vai dizer ao rei para mergulhar 7 vezes nesse rio. A coisa foi tão esdrúxula, ele disse: eu vou mergulhar nesse rio, lá na minha terra tem rios melhor do que esse.
e ainda mergulhar. Aí o servo do general disse: meu senhor, se ele tivesse pedido para ti uma coisa mais difícil, você não faria? O que é que custa dar um mergulhozinho aqui nesse rio? Já está aqui mesmo. Aí ele faz. Aparentemente ridículo e ineficaz. E o que acontece com ele quando ele sai? Curado. Curado. Mas quem vive pela fé faz aquilo que aos olhos dos homens é ridículo e ineficaz, porque é o que Deus ordenou. O segundo exemplo que eu tenho, esse eu creio que seja mais comum, é orar. Irmãos, eu já ouvi, não me disseram, gente, sabe, que orar o quê? Orar para quê? Orar não resolve, você tem que fazer, e orar não é fazer? É a coisa mais importante que você tem que fazer. Mas para muitos, orar diante de determinadas situações, sobretudo graves, é ridículo e ineficaz. Você precisa de outro tipo de ajuda, não é de orar. Mas aí, alguns cientistas, inclusive recentemente, fizeram um estudo sobre o benefício da oração para a cura de algumas enfermidades. Ora, isso já estava na Bíblia, faz tempo. Outra coisa ineficaz para os homens, tá? Comer pão e beber vinho na ceia. Você não quer dizer que a pessoa toma a ceia e sai fortalecida? Que negócio, isso não é elixir, mas é meio de graça, simples. Não é um cordeiro sacrificado, é um pedaço de pão, um cálice de vinho que você bebe e toma pela fé, e a graça do Senhor lhe é comunicada. Mas você quer ver o ápice disso? Por favor, abra sua Bíblia aí em 1 Coríntios 1. Olha que coisa, aos olhos de muitos, ridícula e ineficaz, mas que para nós foi grande demonstração de poder e eficácia. 1 Coríntios 1, verso 18. Olha só que coisa, né? Um rei que morre na cruz para salvar o seu povo por sua morte, derramando seu sangue. Certamente, verso 18, a palavra da cruz é loucura, é ridículo para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. A fraqueza para o mundo é poder para nós, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conhece por sua própria sabedoria, porque aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Outra loucura. Agora veja, porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado. Escândalo, é uma vergonha para os judeus. Meu rei crucificado? Que loucura é essa? Loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, os que vivem pela fé, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo o poder de Deus e sabedoria de Deus. Por quê? Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Pela fé, as muralhas de Jericó ruíram. Porque viver pela fé implica em fazer aquilo que é o quê? Ineficaz. E também para os homens o quê? Ridículo. Mas para nós é demonstração de verdadeira fé em Deus. Interessante, né, meus irmãos, que todos os dias nós somos desafiados na nossa fé. Por exemplo, estar aqui é uma ação ridícula, né? Dia de domingo, dia de descanso, depois de tanta coisa, fazer o quê? Mas para nós não é loucura, para nós é bênção, é um ato de fé,
vir à casa do Senhor, estar em comunhão com Deus, comunhão com os santos. Ah, pastor, mas tem tanta coisa para fazer. Tem um monte mesmo. Amanhã, hoje por fé, estarei na presença do Senhor. Então viver pela fé é fazer as coisas que aos olhos dos homens pode parecer ridículo e ineficaz, mas para nós é prova de sabedoria e poder. Então, no verso de número 30, lemos: pela fé, ruíram as muralhas de Jericó depois de rodeadas por o quê? 7 vezes. Nesse contexto aqui de Hebreus, parecia muito mais nobre e santo voltar aos rudimentos antigos, aquelas cerimônias bonitas, né? Mas não, na nova aliança é tudo mais simples. Trocou-se aquele cordeiro sacrificado, sangue derramado, aspergido, por pão e vinho. Trocou-se a circuncisão, substituiu pelo batismo com água, mais simples. Trocou todo aquele cerimonialismo do culto que o sacerdote podia fazer, somente ele, pelo sacerdócio universal de todos os crentes, onde nos reunimos aqui com simplicidade. Tudo é mais simples, mas é poderoso e eficaz. Então, isso é viver pela fé. A segunda coisa que nós temos como exemplo aí dado por ele, ainda no contexto de entrada da terra prometida, é o seguinte: quando a terra foi ser ocupada, mandaram os espias, lembram? E os espias estiveram na casa de Raabe. Quem era Raabe, irmãos? Era uma prostituta que ela vivia nas proximidades dos muros que seriam ruídos, não é? Que ruiriam. Pois bem, e esta mulher já tinha ouvido falar do que o Deus de Israel havia feito com os egípcios. Então a história já estava correndo. Então, durante aquele período de peregrinação, os povos e vizinhos souberam o que Deus fez com o seu povo, através desse povo e contra os inimigos, tá? Então a história já estava lá. E aí, quando ela recebe os espíritos disseram: olha, nós estamos aqui para ocupar essa região em nome do Senhor. E essa mulher faz um pedido, ela esconde os espias e diz: eu quero que seja preservada a minha família, eu e a minha família. E eles disseram: vocês vão colocar, qual era o símbolo que ela tinha que colocar? Isso, de que cor? Escarlate, não é? Vermelha, porque se você colocar isso aqui, você e sua casa, quem estiver aqui dentro vai ficar livre, mas quem estiver fora, nós não temos responsabilidade com isso. E o que é que ela faz? Exatamente aquilo. E todos os seus que estão ali dentro são preservados. Logicamente que há uma relação aqui, irmãos, com o evento do Egito. Lembra? Vai passar o sangue nos umbrais, nas vergas das portas. Quem estiver dentro da casa, o anjo, o vingador, passará por cima e não consumirá. Mesma coisa. Ou seja, foi um exemplo de fé daquela mulher, de que Deus seria fiel e cumpriria sua palavra de preservação, tanto dela quanto da sua família. O texto diz, veja aí, verso 31, pela fé Raabe, e observe bem que ele faz questão de destacar a sua condição, não é de profissão, viu? É social. Ela era o quê? Uma meretriz, tá? Não foi destruída, ou seja, tinha todas as razões do ponto de vista moral para ela ser destruída. Por que não foi? Porque pela fé ela acolheu com paz o quê? Aos espias. Ela não se opôs ao Senhor, ela não se opôs ao povo do Senhor, e ela creu que Deus teria poder suficiente e acima de tudo seria fiel para o quê? Cumprir a sua palavra. Então viver pela fé é crer que a despeito de quem você seja, Deus é. Ela era o quê? Meretriz, e Deus, um Deus fiel. Aqui tem uma questão muito importante aqui posta, irmãos. Porque muitas vezes quando nós vamos nos aproximar do Senhor, nós queremos de fato reconhecer quem somos, e isso é necessário, consciência da minha indignidade, mas não achar que Deus vai me tratar conforme a minha indignidade,
mas conforme a dignidade daquele que verteu sangue por mim. No caso de Raabe, daquele que verteria sangue por mim. Nós não somos tratados pelo Senhor com base na nossa dignidade, irmãos. Por quê? Abra sua Bíblia aí em Apocalipse, capítulo de número 5. Apocalipse, capítulo 5. Eu vou ler a partir do verso 1, tá? Abriram? Posso ler? Diz assim, ó: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Estão acompanhando? Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz, olha a proclamação dele: quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? É uma pergunta, tá? A procura é universal. Quem é digno? Pode apresentar-se. Então, quem é que pode se apresentar diante de Deus para fazer isso? Ora, a resposta agora é João, né? A constatação: nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar. Então não teve um digno nem para olhar, abrir muito menos. Diante dessa constatação, olha o que aconteceu com João. E eu chorava muito. Por quê? Porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Então essa é a nossa real situação, e eu preciso ter ciência disso. Mas lembre bem que Deus não vai me tratar e não tem me tratado com base em minha dignidade, porque não tenho. Então quando Deus me recebe, me acolhe, é na dignidade daquele que morreu por mim. E aí a continuação do texto diz: todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 o quê? Selos. Então, quando Raabe acolhe os espias, ela não estava confiando na dignidade dela. E o autor é bem específico, quer dizer, ela era o quê? Uma meretriz. Então, se fosse pela dignidade dela, ela nunca seria liberta. Isso nos humilha, nos coloca no nosso devido lugar e faz-nos reconhecer que nós só somos o que somos por graça de Deus, nada além disso. E tudo isso. Então o texto é claro: ela foi acolhida, ou melhor, ela acolheu com paz os espíritos, e ela não foi o quê? Destruída. Essa expressão destruída, lembre bem que eu falei agora há pouco de ruir as muralhas de Jericó. Você lembra que quando Deus deu a ordem para invadir a cidade de Jericó, depois de ruídas as muralhas, ele disse o quê? Vocês não vão deixar ninguém escapar, é para acabar com tudo, e nem vão pegar nada. Aí lembra de Acã, né? Que pega e depois traz uma maldição sobre o povo. Então não tinha que sobrar ninguém. Mas quem sobrou de toda aquela cidade? Somente Raabe e aqueles que estavam com ela dentro de casa. Então a ideia de destruição é destruição final. Então somente ela experimentou a libertação, a proteção, ninguém mais. Então é importante que você tenha essa imagem na sua mente para perceber que aqueles que vivem pela fé, que estão confiados na dignidade do Senhor, de fato serão libertos. Mas quem não confia será destruído. E aqui destruição não é aniquilado, viu? Porque nós não cremos em aniquilacionismo. É destruição no sentido de condenação final. Ficou claro, irmãos? Alguma pergunta? Alguma questão? Então, viver pela fé é viver confiado na dignidade do Senhor e não na sua própria. Pensa comigo, tá? Hoje pela manhã nós tivemos um momento de confissão de pecados, no qual reconhecemos diante do Senhor os nossos pecados. E pedimos perdão, e eu creio que você tenha crido no perdão recebido da parte do Senhor. Mas isso vale para toda a sua vida. Então é possível que tenha dias que você esteja muito mal,
porque está diante de um grande pecado que você está tendo dificuldade de lutar, de vencer. Mas lembre, Deus lhe acolhe com base na dignidade de Cristo. Pastor, então isso me dá base para viver indignamente? Não, de modo nenhum. Lembra a expressão lá de Romanos 6? De modo nenhum. Mas faz com que você assente sua cabeça, seu coração na confiança, porque mesmo no momento mais difícil, é pela dignidade de Cristo que você é recebido. Tá? Então, vamos agora para a terceira coisa, do que é viver pela fé, tá? Agora, a sessão, irmãos, ela é um pouco mais longa, vai do verso 32 ao 38. Lembra que eu falei que cobre um extenso período da história de Israel? E aí ele vai dizer, eu vou até usar uma expressão interessante, né? O que mais eu vou dizer? De tantos casos, quantos eu posso citar? De pessoas que viveram pela fé. Então vamos aqui, seguindo a ordem. Primeiro você tem Gideão, Baraque, Sansão, Jefté. E também Samuel, tá? Por que eu estou incluindo Samuel pulando Davi? Porque Samuel também está no período dos juízes. Então, esse período aqui, né, a primeira fase ali do período de Samuel, é período dos juízes, porque não havia ainda rei em Israel, tá? Por favor, vá para o livro de Juízes, acompanhe comigo um tópico importante aqui. Quando você vai ler o livro de Juízes, eu vou citar alguns textos aqui, tá certo? Vamos primeiro para o capítulo de número 17, Juízes 17. Abriram? Eu vou citar alguns textos que estão com a mesma ideia sendo trabalhada. Juízes 17, 6. Podem ler? Juntos? Abriram? O que é dito aí? Naqueles dias... Agora o verso 1 do capítulo 18. Agora o capítulo 19, verso 1. Vamos lá? Naqueles dias... Agora o verso 25 do capítulo 21. O que é dito? Naqueles dias... Então, quando você vai ler o texto de Hebreus, que cita o tempo dos juízes, qual é o cenário que essas pessoas que foram citadas nesse tempo, não são todas, é bem verdade, tinham à sua frente, ao seu redor, por cima de você? Um tempo onde as pessoas viviam do jeito que queriam. Parece com o nosso hoje, não parece não? Parece, não parece? O cara faz o que quiser. Tem até os bordões, né? Meu corpo, minhas regras. Não tem isso aí? Não tem esses bordões? Cada um faz o que acha mais reto. Só mudou talvez o cenário no sentido da construção, o modo de vestir, mas a ideia que está dentro é a mesma. As pessoas querem viver hoje do jeito que elas acham que é certo. Então, quando nós lemos Hebreus 11, particularmente esta porção do verso 32, que engloba o período de juízes, você tem que ter isso em mente. É viver pela fé quando todo mundo quer fazer o que quer, mas você vai fazer o que Deus quer. E você é posto por Deus ali para andar exatamente na contramão daquilo que o mundo prega. Então pense nisso, trazendo juízo de Deus sobre esses. E aí ele cita os exemplos. Infelizmente não vai dar tempo de ir em todos eles, tá certo? Talvez fosse uma aula só para cada um, para ir lá e voltar, não é o caso aqui agora. Mas veja aí, ó, Gideão. Lembra do caso de Gideão?
foi que teve Gideão? Quem lembra aqui de Gideão? Foi o que Gideão fez? Alguém, por favor, meu Deus do céu. Lutou contra quem? Midianitas. E como é que ele entrou nessa luta? Certo? E aí? E ele creu logo de início? Ele fez o quê? Uma prova. Se sou eu mesmo que vou. E aí, quando ele fez isso, Deus deu a prova para ele. E ele foi e venceu. Mas ele era o mais nobre dentre os nobres para estar lutando? Não. Mas ele creu que Deus o chamou para ser um juiz. Então, naquela época, ele não fez o que ele achou mais reto. Ele fez aquilo que Deus ordenou. E com um exército diminuto. Diga, meu filho. Tira esse, quem vai beber, quem não vai beber. Fale, meu santo. Bom dia, meu filho. Pastor, em Juízes 2, 10 e 11, fala assim: foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera Israel. Houve um erro por parte da geração que serviu ao Senhor com Josué, até ali mais ou menos depois da sua morte um pouco depois dela, em não transmitir à geração subsequente aquilo que o Senhor havia feito por eles em todas as proezas. E 2, quando chega lá já falando de Gideão, tem uma parte que me intriga, porque quando o Senhor Deus chega para ele, Deus chega para ele falando assim: o Senhor é contigo, homem valente. Mas quando a gente vai lendo o desenrolar acerca de Gideão, a gente percebe nele um homem com muita insegurança. Não era tão valente, né? Não parecia ser tão valente. Verdade. Pede a confirmação do orvalho, depois ele perde uma contraprova do orvalho, depois Deus, sabendo que ele estava temeroso, diz: desce mais uma vez com pura. Aí ele vai, ouve um sonho que os guardas ali estão falando acerca de um pão que vai dobrar a tenda do comandante, e aí ele tem a confirmação então de que realmente ele libertaria o povo de Israel da opressão dos midianitas. Então essa parte aqui é um pouco intrigante para mim, acerca do motivo pelo qual Deus de fato o chamou de homem valente, se todas as demonstrações posteriores não demonstravam tanta segurança por parte dele, como realmente Deus ali falou. Beleza. Cristo é valente? Sim ou não? Não pode titubear. Sim. Humanamente falando, forte ou fraco? Não. Fraco. Até morreu na cruz. Agora leia o verso 34. Da fraqueza tiraram força. Era um tipo de Cristo, mostrando que aquele que havia de redimir o povo, aos olhos dos homens, era fraco, mas aos de Deus era o quê? Forte. Segunda coisa, estou lhe respondendo de trás para frente, tá? Lembra do apóstolo Paulo, pedindo para tirar o espinho na carne? 3 vezes pedi, Deus disse não, porque a minha graça te basta. Ele disse: portanto vou me gloriar mais nas minhas fraquezas, porque quando sou fraco é que sou forte, e quando sou forte é que sou o quê? Então, no tempo onde as pessoas querem viver de acordo com o seu bel prazer, melhor mesmo é ser fraco diante de Deus. Lembra disso. Sobre a responsabilidade das gerações anteriores, sim, houve falha. E a primeira falha que ocorreu foi quando eles começaram a casar com os povos das terras. Aí começou a miscigenação. Casa com ímpio, aí participa dos cultos pagãos, e aí vai. Bastou uma geração
para se esquecer de como é o culto verdadeiro e adotar o falso. E no Salmo 78 é ratificada essa responsabilidade. O que ouvimos, aprendemos, que nos contaram os nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos. Contaremos à vindoura geração. Tem um resto que eu esqueci agora. E as maravilhas que fez. Salmo 78. Então, nós pecaremos se não contarmos aos nossos filhos quem Deus é e as suas obras. Conte. Que ele ouça da sua boca. Por isso a importância de fazer culto doméstico, de ler a Bíblia com o seu filho, de contar para ele, antes que ele se emancipe e saia de casa e tenha outros rumos, que desagradem ao Senhor, antes de lhe desagradar. Então assuma essa responsabilidade. Nós, homens, sobretudo, subsidiariamente as mulheres, como nossas auxiliadoras, assumir essa responsabilidade. Quando os homens falham, a mulher tem que assumir mesmo. Inclusive no prédio de juiz, tem uma mulher que assume a liderança do povo, porque os homens eram fracos. Como é o nome dela? Rebeca. Homens fracos, mulheres assumem, meu filho. Mas isso não é bênção não, viu? Isso é expressão de juízo. Preste bem atenção nisso. Lê o profeta Isaías, você vai ver. Quando Deus vai julgar o povo, bota mulher e menino no governo. Pronto. Acabou. Quer mais juízo que esse? Então, às vezes a gente vive essa desestruturação e não percebe esse detalhe importante. Por favor, não me entenda isso como, você é antifeminista. Não, meu filho, pelo amor de Deus, sai da educandário, não estou falando nada disso. Tá? Diga, meu querido. Alguém aqui tinha pedido na frente? Não, né? Vai lá. Bom dia, pastor. Bom dia, filho. Em 1 Coríntios 1:26. 1:26. Quando fala da vocação dos santos, esse caso que o Alberto fala aqui, Jesus escolhe aqueles que são mais valentes. Isso. Nem de nobre nascimento. Isso, ele diz aqui, irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne. Isso. Nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. E o propósito? A fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Pronto. Perfeito. Mais um verso aí para fundamentar. Ok? Então, veja só, viver pela fé, viver num contexto onde pessoas querem fazer o que querem, confiar nas suas próprias obras, mas nós preferimos confiar em quem? Em Deus. Em Deus. E aí, voltando para Hebreus 11, vamos aqui, irmãos. Gideão, eu vou pular, Baraque, Sansão. Eita, Sansão, tem gente que é fã de Sansão, né? Sansão, diga, irmã Luzineide. É Débora, filha, desculpe. Obrigado, matei uma e vivifiquei a outra. É Débora. Obrigado, filha. Perdoe seu pastor, viu? Ficando velho. É verdade. Obrigado, filha. Retificando. Não é Rebeca, é Débora. Rebeca é a esposa de Isaac. Correto? Ok, obrigado. Quando eu errar, vocês me corrijam, tá? Por favor. Nenhum problema com relação a isso. Então, Gideão, Baraque, Sansão. Olha, Sansão foi um homem de uma vida desregrada, não foi? A sua mãe, quando ele estava para nascer, junto com seu pai, disse: nós queremos saber o jeito de criar esse menino. Pergunta boa para os pais, hein, que está com o bebê na barriga. Até com os que já saíram. Como é que eu vou criar essa criança? Aí ele disse: ele vai ser um nazireu, vai criar desse jeito. Só que o bicho era desobediente.
comia mel de onde não devia, pegava em morto, era uma tragédia, os cabelos crescendo. E ele era um homem dado à prostituição. Então, um péssimo exemplo de quê? De juiz. Mas era quem Deus usava para humilhar os inimigos. Mais uma vez, o fraco de Deus é mais forte do que o forte do mundo. Finalmente ele encontra uma mulher que dá o dele, né? O nome dessa mulher era como? Dalila. Ela o dissuade, diz a Bíblia que ela apertou ele, que subiu uma impaciência de matar. Eu fico imaginando como é que esse homem sofreu além dos pecados dele, com essa mulher impertinente ali. Até abrir o coração dele, ele disse: o problema está no cabelo. Pronto. Aí cortou, ele ficou fraco, foi preso. E veja ali o preço do pecado: prisão e cegueira. Ele vai lá para a prisão, para a cegueira, fica escravizado. Lá os seus cabelos crescem novamente, possivelmente, né? Ele retoma as forças e é levado para servir como um palhaço, não é? No meio de uma arena. Naquela oportunidade ele pede a Deus: Senhor, a última vez, contra esses incircuncisos. E aí ele pede para colocar numa coluna, possivelmente a coluna de sustentação daquele templo, e empurra, e é dito que morreu mais gente naquele evento do que o quê? Do que ele tinha matado em toda a sua vida. Olha que ele matou muita gente. Mais uma vez ali, num período onde todo mundo faz o que bem quer, até os crentes podem querer, de algum modo, fazer isso. Vão sofrer. Você não é posto pelo Senhor para fazer o que você quer. Você vai sofrer igual o ímpio. As vicissitudes dessa vida. Não a condenação eterna. Mas quando você vive pela fé, você cumpre a vontade de Deus para o povo de Deus. Então, mesmo cego, preso, em chacota, ele estava o quê? Morrendo para salvar. Quem foi que fez isso? Cristo. Lembra que ele foi humilhado? Cuspiram, rasgaram a roupa e lançaram sorte sobre a sua túnica, bateram nele, ele pediu água, deu o quê? Vinagre. Não foi isso? Teve que levar a sua cruz, muita humilhação, muito maior do que a de Sansão, infinitamente maior, Deus sofrendo. Mas Cristo também viveu pela fé e deu a sua vida para salvar o seu povo. Ali está um tipo de Cristo Jesus também. Viver pela fé, mesmo quando isso representa o quê? Negar-se a si mesmo e morrer pelo Senhor. Tem outros exemplos? Tem. Jefté, esse aqui é o polêmico, né? A filha morreu ou não morreu? Meu filho, a questão não é se morreu ou não morreu, a questão é que ele fez um voto que não deveria ser feito. Naquele tempo, cada um vivia fazendo o que achava mais reto, e ele sofreu com isso, só que expôs outra pessoa, mas Deus o usou também. Samuel, os profetas. Agora vamos para o verso 33, o que foi que aconteceu? Todos esses homens, por meio da fé, agora eu não vou deixar você contar não, você vai ter aqui, do verso número 33 até o verso número 38, 22 demonstrações de vida pela fé, tá? 22. Interessante que 22 também são as letras do alfabeto hebraico. Então você tem 22 demonstrações, completo, né? De o que é viver pela fé, tá? Então vamos lá. Eu vou ler, porque às vezes é cansativo ler, viu? Porque você cansa, né, de tanta coisa. Olha o que pessoas fizeram pela fé. Aí você faz o seguinte: quando você for lendo aqui, você vai comparando a sua vida e vendo se você fez uma dessa pelo menos. Tá bom? É ter vergonha, né? Vamos lá. Pela fé, subjugaram reinos. Pela fé, praticaram a justiça, andaram em retidão. Pela fé, obtiveram promessas. Pela fé, fecharam a boca de leões. Pela fé, extinguiram a violência do fogo. Pela fé, escaparam ao fio da espada.
Pela fé, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exército de estrangeiros. Pela fé, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Lembra daquele caso da mulher que não tinha filhos, deu um filho, Deus deu um filho, o profeta, e aí o menino morreu. E o que aconteceu com o filho dela depois? Ela disse: eu não pedi filho, Senhor. Dizendo ao profeta, ele disse: não. Aí mandou o moço dele, o moço não deu jeito, volta para ele, aí ele vai, deita por cima do morto e o menino revive, pela fé, tá? Seus mortos. Pela fé, alguns foram torturados. Tem exemplo disso? Tem. Lembra do profeta Micaías? Rapaz, Micaías sofreu, porque falava a verdade. Sofreu. Não aceitando o seu resgate, para obterem superior o quê? Ressurreição. A tortura ia redundar em morte. Mas disse: não, eu prefiro ser torturado e morrer pelo Senhor do que negar minha fé. Então eles estavam contemplando pela fé a ressurreição. Tá? Um exemplo disso aqui. Jó, quando estava muito mal, teve um momento dele de esperança, não é o único, em que ele diz assim: eu sei que o meu Redentor vive e que finalmente se levantará sobre a terra, e vê-lo-ei. Então ele já cria na ressurreição, vivia pela fé. Então quem crê na ressurreição, segundo diz a Escritura, vive pela. Então a morte não é um problema, é uma passagem. Por isso que crente tem que estar preparado para quê? Para morrer. Outros, verso 36, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites. Olha aqui, escárnio, açoite, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, aqui é possivelmente uma alusão ao profeta Isaías, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e o quê? E maltratados. Irmãos, quando eu li essa lista aqui, eu li essa lista algumas vezes, eu fiquei olhando: meu Deus, será que a gente está nesse nível? Porque é uma vida muito cômoda, em muitos sentidos. Maltratado, não sei se eu fui como esses homens, afligido, necessitado, não lembro um dia só que eu tenha passado uma necessidade nessa vida, desde o dia que eu nasci, não lembro, de ordem material, não lembro, salvo quando estava no exército, né, que ali era uma questão de treinamento, mas tirando essa, e mesmo assim ainda vinha o alimento depois, né, passado o treinamento, ainda vinha uma coca gelada para aliviar, mas não lembro. Mas você sabe que, aqui foi a pesquisa, você tem mais cristãos hoje no mundo sofrendo do que pessoas que estão em situação de guerra. Você sabia disso? Então, assim como a gente está hoje vivendo aqui de uma maneira muito confortável, vivendo a nossa fé e tal, tem gente que não pode fazer isso, está preso, exilado. Agora, quando a gente olha para tudo isso, o mundo vai dizer: isso é um tolo. Aí o apóstolo reverte a nossa perspectiva, porque ser crente hoje no mundo é ser um indigno. Tanto é que tem muitas pessoas por aí que têm vergonha de dizer, e se colocar e se postar como crente. Mas aí ele mostra a coisa numa perspectiva diferente. Quem é digno de quem? Nós não somos dignos de estar nesse mundo, porque somos crentes,
ou o mundo não é digno de nos ter como crente? Aí eu fui levado a pensar por um comentarista na seguinte situação: você já pensou o que seria desse bairro? Eu vou pensar na nossa igreja, tá? Sem a igreja da Pissarreira aqui. Porque eu creio que nós somos sal e luz aqui, a despeito da nossa influência, não sei como eu desejaria que fosse, né? Mas sal e luz. Você já pensou que seria desse bairro sem uma igreja fiel ao Senhor? Esse bairro aqui entregue à bandidagem, o que seria? Historicamente. Pois bem, aqui, ó, boa lembrança. Historicamente, todo o bairro foi formado a partir daqui. Por quê? Porque é o único lugar que tinha poço. Então a água saía daqui. Eu lembro que na época seminarista tinha fila de gente que pegava água aqui. Lembra disso? Vocês que são daqui do bairro? Pois é. Já pensou? Então Deus deu um poço no bairro para beneficiar aqui. Aonde? Na igrejinha. Carinhosa ou pejorativamente, eu não sei. Mas era a igrejinha. Bairro aqui atrás, Samaritano, Bom Samaritano. Sabe por que o nome é Bom Samaritano? Porque aqui tinha uma clínica cujo nome era Clínica Bom Samaritano. Até governador vinha aqui para ser atendido e parente. Alguém conheceu essa clínica aqui? Já veio fazer tratamento dentário, médico aí, ó. Não é? Então, o autor vai mostrar para a gente o seguinte: você que vive pela fé tem que entender, e por favor, vou dizer aqui na justa medida, espero, esse santo orgulho de ser considerado para o mundo um indigno de estar ali. Mas aos olhos de Deus, indigno é o mundo de nos ter. Você já pensou isso? Não sou eu que estou dizendo. Veja o verso 38. Homens dos quais o mundo não era digno. Aí ele dá alguns exemplos bíblicos, tá? Sodoma e Gomorra só ficou de pé enquanto quem estava lá? Ló. Depois que ele saiu, o que aconteceu? O mundo pré-diluviano só era o que era enquanto Noé estava lá. Na hora que ele entrou na arca, o que aconteceu? Pois é. Vocês estão vendo? Então, a presença do povo de Deus é uma presença digna. Ele volta a dizer, não é por causa da nossa dignidade, mas naquele em quem estamos. E você precisa ter esta perspectiva. O mundo não é digno de termos. Tanto é que quando do juízo, né, nós seremos julgados e participaremos do juízo do mundo. Nós julgaremos o mundo. Você sabia disso? Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 6. Paulo está resolvendo uma querela dos crentes e diz assim: mas vocês estão esquecidos que vocês não estão tendo condição de resolver seus próprios casos, mas que vocês participarão do juízo. 1 Coríntios 6, 1. Veja só, que perspectiva diferenciada, né? Aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê-la a juízo perante os injustos, não perante os santos. Ó, a categoria aqui é justos, injustos, ou justos, injustos e santos. Ou não saber que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida. Ele está falando para a vergonha do povo, viu? Vocês têm algo tão mais nobre e estão tropeçando nessas coisas daqui pequenas. Que loucura é essa? Então, às vezes eu tenho a impressão que nós não temos consciência da nossa dignidade em Cristo. Se eu não me engano, acho que foi até Franz Schaeffer que escreveu um livro sobre isso, que resgata, esqueci agora o título do livro, me fugiu o nome,
que resgata a consciência da nossa dignidade em Deus. Isso é muito importante, irmãos. Embora saibamos que somos pecadores, remidos pelo Senhor, não é? Mas, às vezes, a gente pode incorrer no outro erro de só ver a nossa miserabilidade, que existe, e não equilibrar isso com a dignidade da nossa nova vida em Cristo Jesus. Então, homens dos quais o mundo não era o quê? Digno. Então, considere isso com toda a atenção do seu ser. E esses homens andaram errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas e pelos o quê? Antros da terra. Os lugares menos dignos eles estavam. Pense nisso, tá? Não, isso, obrigado, pastor. Lê esse livro. Não há gente sem importância. Francis Schaeffer. Lê esse livro. Tá? Não há gente sem o quê? Importância. Sobretudo para quem tem problema de baixa estima. Ou autoestima também, né? Porque muda o nome, mas a essência é a mesma. Tá? Lê esse livro. Não há gente sem importância. Vale a pena. Tá? Então, viver pela fé é isto, irmãos. É você, por meio da fé, praticar atos portentosos, porque confia no Senhor. Ter uma esperança superior, que é a da ressurreição. E se considerar alguém digno, por causa do Senhor, mesmo que o mundo lhe considere o quê? Indigno por causa da sua fé. Vão lhe rejeitar, vão te maltratar, vão tentar te humilhar, e você pode se sentir rebaixado por isso, mas lembre, sua dignidade está em Cristo. Não abra mão disso, não se sinta menor. O mundo não é digno. Ok? Ficou claro? Beleza. A última parte. Viver pela fé é contemplar a glória de Deus por meio de um bom testemunho. Veja só aí. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, veja só, obtiveram bom testemunho, mas teve um problema. Que é? Qual é? É que eles não obtiveram a concretização da promessa. Então eles viveram pela fé sempre esperando aquilo que viria, mas não obtiveram. Portanto, eles contemplavam a vinda de Cristo, mas eles viram a Cristo? Não. Essa expectativa era tão grande. Abra sua Bíblia aí em Lucas, por favor. Lucas, que teve um senhorzinho, já bem velhinho, que no dia que ele viu Jesus, ele disse assim: agora eu posso morrer. Como é o nome dele? Simeão. Então vamos lá, Lucas 2, 25. Olha, a expectativa messiânica permeava o coração desses irmãos do Antigo Testamento, mas eles não obtiveram isso, viviam crendo que ele viria. Esse daqui era um desses que obteve a promessa, porque ele pegou nos braços ao Senhor, não é? Meus olhos viram. Diz assim: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor, o Messias de Deus, né? Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que ali ordenava, Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação dos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E aí tem todo o trajeto aqui dessa conversa. Agora veja bem, esse foi um exemplo, mas nem todos que esperavam a vinda de Cristo viram. Então eles viveram pela fé sem obter a promessa. Aqui está uma lição muito importante para mim e para você. Nem tudo que você espera em Deus vai alcançar nesse mundo. Dá um exemplo simples. Vamos supor que você tenha orado ao longo de toda a sua vida pela salvação de alguém que você ama muito, e você morre e a pessoa não é salva, pelo menos você não viu. Aí depois que você morreu, passa um tempo e a pessoa é alcançada pelo Senhor.
Sua fé foi contemplada? Sim ou não? Sim. Você viu, mas morreu crendo? Sim. Você não viu, mas morreu crendo. Você orou até o último momento para salvar aquela pessoa. Outra coisa, você contempla a vinda do Senhor, certo? Se você morrer antes da vinda dele, sua fé será contemplada? Sim ou não? Sim, ele virá. E você vai ver? Não vai não, é? Vai, porque os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, seremos o quê? Transformados. E aqueles que vocês oraram antes de morrer, e que morreu não viu convertido, também vão estar lá com você. Você não viu agora, verá no futuro. Então, todos aqueles que põem a fé em Deus e em sua palavra, ainda que morram e não vejam aqui, hão de ter a sua fé o quê? Contemplada. Ontem à noite eu falei, inclusive no culto, né? O hino, tua fé, Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete, é o que eu até fiz a ênfase, o que Jesus promete, dá. Agora que ele não prometeu, não espere não, que não vai dar não, ele não prometeu, ele não tem compromisso com aquilo que ele não prometeu. E nem a quem ele não prometeu também. Tá certo? Então, esses irmãos, eles viveram pela fé, mas não obtiveram a concretização da promessa. Por quê? Veja o verso 40. Por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito. Ou seja, ele está mostrando que dentro da história da redenção, há uma revelação que ela é progressiva, e todas as partes têm que acontecer. Logo, eles não obtiveram a concretização delas, mas uma vez que nós estamos aqui cumprindo a parte que nos cabe, isso vai fundamentar a própria recepção das bênçãos que foram a eles prometidas. Por isso que ele diz, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós estamos dentro desse progresso da revelação, cumprindo aquilo que nos cabe, não fossem aperfeiçoados. Então eles criam na vinda de Jesus. Jesus veio a primeira vez? Viu. Eles creem que Jesus virá a segunda vez. Vai vir a segunda vez? Também virá a segunda vez. Ok? Então essa expectativa, no caso aqui escatológica, ela permanece. Então viver pela fé implica em viver para a glória de Deus, para dar bom testemunho. Ou seja, mesmo morrendo, eu creio que Deus vai me contemplar. Então você tem que viver pela fé até quando? Até morrer. Em outras palavras, no bom português você tem que morrer crente. Mais uma vez, muito óbvio, né? Mas tem muita gente por aí querendo abandonar a fé, porque não teve aquilo que queria ter, como um menino birrento. Infantilidade, tem que amadurecer, vai sofrer um pouquinho, a gente vai ter que andar junto algumas milhas, mas tem muitos assim. Não quero, eu estou pensando, não sei se eu quero mais ser crente, que as coisas não estão acontecendo como eu queria que acontecessem, eu esperava de um jeito, não está sendo assim. A pergunta que eu faço para essa pessoa é bem óbvia: qual é o jeito que você esperava? Esse jeito que você esperava é o que Deus mandou? Não é. Então, quer vida mansa, sombra e água fresca? Não funciona assim, meu filho. E o pior disso tudo, aqui voltando ao nosso pai fundador, é que dizer assim: a gente briga com os homens e bate na cara de Deus. Várias vezes eu ouvi o pastor dizendo isso. Briga com o homem e bate em Deus. Como é que bate em Deus? Não quero mais, não venho mais, não sou mais. Infantilidade. Enfrenta o problema. Temos que aprender a isso. Viver pela fé, enfrentar dificuldades todos os dias, irmãos. Mata um leão hoje e já amarra o de amanhã. Todos os dias. Não tem vida fácil para crente. Eu fico muito temeroso, já até conversei isso em outro tempo. A vida cristã é uma vida tranquila.
Para uns pode ser um período de bonança, mas não é sempre uma vida tranquila. Você vai lutar contra sua carne todo dia. Então, é viver para glorificar a Deus, para dar bom testemunho, mesmo que a gente não alcance as nossas promessas nessa vida. Pode ser que você não veja as coisas que Deus lhe tem prometido, mas não desista, persevere até o fim. E aqui eu quero finalizar essa minha parte, antes das aplicações, lembrando do texto de Apocalipse. Por favor, sobe Apocalipse. Abriram? Capítulo número 2. Abriram mesmo? Posso ler? Verso número 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Verso de número 10. Não temas as coisas que tens de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns entre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Agora leio juntos. Ser fiel. Cada uma das cartas termina com a exortação e uma promessa. A exortação é uma promessa. Seja fiel até a morte. Mas eu não vi, não importa. Bem-aventurados que não viram e creram. Viver pela fé até Jesus voltar. É fácil? Não, desafiador, todo dia. Mas com a graça de Deus, sua provisão sempre oportuna, diária, e o encorajamento mútuo que nós crentes temos que dar uns aos outros, nós venceremos. E Deus será glorificado. Tá bom? Perguntas? Colocações? Nada? Que bênção. Abra então o seu hinário aí, por favor. Fiz referência a esse hino ontem, agora de novo, mas eu queria que você visse, porque toda vez que você cantar esse hino, você lembre, tá? 92 é o hino. Olha o texto desse hino, tá? Você canta ele várias vezes, talvez você tenha de cor, né? Deus promete grandes coisas conceder a qualquer que peça crendo que há de obter, esperando sem na fé enfraquecer. O Senhor a fé, aí o estribilho, tua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dá. Ele vê o coração e responde à petição. Tua fé Jesus. Quantas maravilhas Deus realizou por alguém que é firme nele e que dá promessa em nada duvidou. O Senhor a fé contemplará. E aí o estribilho de novo. Agora o 3, terceira estrofe. Sim, creamos no que Deus nos prometeu. O que Ele não prometeu, Ele não tem compromisso com isso. O que Ele prometeu. Pois jamais desonrará o nome seu. Deus não desonra o nome dEle. Ele cumprirá promessas que nos deu. O Senhor a fé o quê? Contemplará. Então que seja este um encorajamento para você viver pela fé até Jesus voltar. Tá bom? Por que até Jesus voltar? Porque depois que Ele voltar, a fé será consumada, né? Então aí, a fé, a esperança e o amor. Desses três, só o amor permanecerá, né? Nossa fé já foi contemplada. Tá? Que Deus abençoe.